Estamos estudando a lição 10, dons espirituais. Efésios capítulo 4, 7 a 16. Vamos ler responsivamente. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dons espirituais, o que são e como usá-los. Esse é um tema que realmente é muito importante nós sempre voltarmos, porque nós estamos falando de igreja, e igreja, ela não é um lugar onde nós vamos somente para assistir, né? Não é um lugar como um teatro, como um cinema ou um clube, mas é um lugar onde nós estamos para servir. Não assistir, mas para servir. E este serviço, biblicamente, ele é exemplificado através dos dons. Então, a forma que Deus preparou para que a igreja pudesse desenvolver, crescer e ser igreja e realizar o propósito dele aqui na terra, é através dos dons. E é exemplificado na comparação de um corpo. Somos muitos membros que são importantes, membros que juntos servem a Deus. Então a lição começa aqui na introdução, falando que às vezes há uma visão distorcida dos dons, que talvez leve a priorizar um dom, a destacar um dom, como se aquele fosse mais importante. E logo então aqui na introdução, a gente tem que deixar muito claro, né, que não existe pessoas melhores, mais importantes no reino de Deus. Até mesmo a Bíblia diz que aquele que quer ser o primeiro seja o servo, seja aquele mais simples. E a gente vai ler há pouco aqui que nós devemos tratar, cada um deve tratar o outro superior a si mesmo. Então não há como a gente pensar em dons como categorias, tem o dom classe A, B, C e assim. É uma confusão, o exemplo dado aqui, no sentido do dom de línguas. Existem igrejas que classificam, né? O crente A é aquele que tem um dom de línguas, aí ele está batizado com o Espírito Santo. Então tem um crente classe B lá, que é mais normalzinho, e parece que você chega na igreja e você quer alcançar o nível do outro. Então não existe isso no reino de Deus. E, infelizmente, muito se categoriza, né? Como até no ramo, usei a palavra ramo, não sei se pode usar, né?
mas no meio dos pastores, no sentido de que tem o pastor, tem o ministro, tem o senador, tem o apóstolo, o pai apóstolo, ou seja, eles tentam diferenciar até em relação a um ministério que a Bíblia fala, uns para pastores e mestres, né? Tem pastores e mestres, a Bíblia fala sobre isso. Então, o objetivo do estudo é nós conhecermos o que são os dons e como nós devemos usá-los, e entender que a ignorância atrapalha muito a igreja. A igreja, ela depende do exercício correto dos dons. E se nós não aprendemos, se nós não sabemos, se nós não executamos isso, nós vamos realmente estar fazendo com que essa igreja talvez até cresça, mas deformada, com uma visão errada, distante da verdade. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Então, quanto mais nós conhecermos, mais nós estudarmos, mais nós vamos estar próximos a esse entendimento, né? Todos nós somos ignorantes em um certo nível, porque nós não conhecemos tudo. Mas quanto mais nós estudamos, menos ignorantes ficamos, né? Menos ignorantes nós ficamos. Então, ponto 1. O que são os dons espirituais? Esse ponto 1 está baseado no texto de 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta. 1 Coríntios 12, de 1 a 7. E é interessante, né, como a gente estuda a palavra de Deus e sempre tem algo a acrescentar, né? A forma que foi explicado aqui, acredito que a gente nem sempre para pensar assim. A explicação aqui é que os dons espirituais podem seguir essas 5 palavras diferentes. Então vamos dizer o seguinte: uma visão ampla sobre a natureza dos dons é fazer o uso das 5 palavras, para a gente ter uma visão ampla do que é dom. Porque às vezes a definição é importante. Quando você fala para alguém, você guarda a doutrina, o que é isso? Depende da sua definição de doutrina, né? Tem gente que acha que doutrina é cortar cabelo, doutrina é usar calça comprida. Aí quando você fala, você guarda a doutrina, tem gente que entende que doutrina é Calvino. Outro entende que doutrina é todo o estudo da palavra em relação a vários aspectos que existem na palavra, ensinos da palavra sobre santidade, ou você guarda a palavra. Então assim dependendo da definição. E olha que eu dei uma definição bem rasa aqui. Se a gente pudesse pegar um dia, vamos estudar o que é doutrina. Então essa é a ideia, vamos estudar o que é dom. Você tem dom, talvez você não saiba nem o que é realmente dom. E quanto mais a gente conhecer sobre alguma coisa, a gente vai poder utilizá-la melhor, fazer melhor. Quais são as palavras? A primeira palavra é espírito. No versículo 1 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Geralmente você ouve falar, né, dons espirituais. E essa palavra, então, ela está relacionada ao dom que vem do Espírito Santo. A palavra aqui é pneumaticon, pneuma, é a mesma palavra, você vê, pneu, né? Pneu, vem do vento, do ar. O Espírito, ele é o sopro, ele é a vida. Então, os dons do Espírito é o Espírito Santo que nos dá esses dons, é que nos fortalece. São habilidades do Espírito Santo, que nós somos equipados espiritualmente. Então, a ideia de que o dom aqui, no caso, não é talento simplesmente, é algo espiritual, algo do Espírito. Segunda palavra, versículo 4. É 1 Coríntios 12,
4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A palavra dons também, ela é a palavra carismaticon, ou que é graça. Graça. Então, carisma, o dom, a graça. O que significa isso? Que os dons espirituais são concedidos independentemente do que fizemos ou possamos fazer para merecê-los. Dom é presente, é graça. Então, se nós temos uns dons, e isso nós podemos já dizer que a gente já percebeu isso, porque eu acredito que você, quando você trabalha para a igreja, serve a Deus, você pensa, não é por mim, não é pela minha qualidade, não é porque eu sou santo, mas é porque Deus quer me usar, e aí Ele me concede dons. Não é porque eu sou especial, não é porque eu sou melhor, mas é porque é uma graça de Deus. A outra palavra é diakonion, ou diácono, versículo 5. Há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É o 5, eu li o 6, desculpa. Há também diversidade nos serviços, dons. Aqui ele não usou a diversidade nos dons, ele usou um sinônimo de dom, que é o diácono, que é o serviço. Dons são para serviço. Não é para me servir, não é para eu ser destaque, não é para eu ganhar dinheiro, não é para eu simplesmente viver a minha vida e ser melhor do que os outros. Aqui há um problema muito sério, né, irmãos, em relação aos dons e a essa imagem que eu tomo e o aproveitamento dessa imagem para benefício pessoal ou para servir mais a Deus é um fator muito difícil. Primeiro, a gente não pode julgar os outros, né? Quando a gente vê alguém crescendo, desenvolvendo seus dons e assim, fazendo diversas coisas, talvez vendendo algumas coisas, curso para lá, curso para cá, isso para cá. Estão propagando o reino ou estão propagando a si mesmo? Então, por isso que eu disse, é longe de nós começar a julgar todo mundo aí. Mas o que a gente tem que pensar é na nossa vida mesmo. O que eu conquistei, o que eu tenho, né? Aquilo serve para que eu leve o Evangelho ou para que eu seja servido pelo Evangelho, o que eu ganhe com o Evangelho. O outro termo está no versículo 6 agora. Há uma diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo, que opera em todos. Aqui a palavra é um Deus que opera realizações, palavra energia, que é uma palavra que significa poder. Quem que dá o poder, quem que dá a força, quem que concede os dons é o Senhor. Conforme a eficácia, conforme a sua vontade, conforme aquilo que Deus bem entende fazer. É curioso, esse tema, nós vamos acabar até repetindo algumas coisas nos outros pontos, mas é curioso a gente ver como habilidades são desenvolvidas em nós, que nós antes não tínhamos. Talvez você não tinha uma certa habilidade, por exemplo, para dar uma aula, mas há uma necessidade de se dar uma aula, o Evangelho precisa de alguém que pregue, e Deus levanta pregadores que não eram pessoas boas na comunicação e transforma essas pessoas. Assim, seja na música, seja em qualquer lugar. Até mesmo a questão da capacitação que Deus dá diferentemente. Essa energia, ela tem diferentes, vamos dizer, poderes. A Deus dá alguns maiores habilidades, a outros menos. Mas
essas habilidades, elas operam conforme a vontade de Deus. Elas têm um fim próprio e ela vai atingir esse fim próprio. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em negar, né? Quando Deus nos chama para alguma coisa, mas eu não sei fazer isso, eu não sei falar, eu não sei tal. Mas se Deus está te chamando, né? Você tem que tentar, você tem que se dispor. A capacitação vem de Deus, a energia vem de Deus. A outra palavra aqui, última, no versículo 7, fala manifestações, planeroses. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. São concedidos os dons para que o caráter e o poder de Deus sejam revelados à igreja, ao mundo, quando os dons são usados. Manifestam a glória de Deus. Então eles manifestam a Deus, manifestam o poder de Deus, a vontade de Deus. Finalzinho aqui diz: deste modo, podemos concluir que os dons espirituais não são habilidades naturais desenvolvidas por nós, como aquilo que temos, mas habilidades espirituais concedidas no novo nascimento, que mostram o caráter de Deus e a capacitação que Ele nos dá por intermédio do Espírito Santo. São habilidades que Deus nos dá. E aí a emenda do ponto 2 já é o que nós acabamos de dizer. Origem dos dons. Deus que nos dá. Deus é quem concede dons ao seu povo e Ele o faz soberanamente, de acordo com a sua vontade. Os dons estão estritamente ligados a Deus. Deus concede os dons. Então, há várias passagens, né? Aqui ele cita uma passagem de Efésios, que Jesus Cristo é citado 3 vezes como quem concede os dons. Deus que concede os dons. Esse ponto principalmente vai enfatizar que se os dons são algo que nós recebemos, mais uma vez, é algo que nós não podemos nos contar vantagem, ficar orgulhosos, porque essa é a tendência natural do homem, a tendência da comparação. E a gente gosta de comparar aquilo que a gente é melhor, né? Você não vai comparar uma coisa que você sabe que o outro é melhor do que você. Você vai querer comparar algo que você é melhor. Então, a pessoa fala que mora na rua A, você fala, não, eu moro na AA, né? Se você pode falar, senão você muda de assunto. Você fala, mas eu faço isso. Em relação aos dons espirituais, né, a tendência natural do homem é essa, ao orgulho, a querer ganhar vantagem. E esse reconhecimento de que os dons, como tudo, né, irmãos? Tudo vem de Deus. Todas as coisas que nós temos, tudo que nós somos, até mesmo a questão do manter isso. Parece que a gente, às vezes, tem a consciência errada, né, achando que nós alcançamos algum status, algum lugar no qual a gente nunca perderá. Mas não existe estabilidade fora de Deus. Essa estabilidade, a sequência da nossa vida depende de Deus. E se temos qualquer coisa relacionada aos dons espirituais, nós temos em Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sobre essa primeira parte, parece um exagero isso? Alguém poderia dizer, não, eu tenho que considerar o meu irmão igual. Também não, né? Melhor do que eu, por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos sujeitar uns aos outros. E no relacionamento, quando nós temos um relacionamento de amor, a gente sempre vai querer dar prioridade para o outro. Porque essa é a função do amor. Eu conversar com o irmão e eu estar atento
as necessidades dele, eu estar atento a estar com ele, e não eu usar dessa minha comunicação um momento de eu tirar vantagem, de eu me falar que eu sou melhor, ou de eu explorar o meu próximo. Então, por isso eu tenho que considerar o outro superior. E não tem problema, porque crente vivendo com crente, à medida que eu considero o Obed superior, ele vai considerar eu superior, vai ficar todo mundo superior. Ninguém vai ficar baixo. Nós vamos viver bem. Mas a minha preocupação não é se o outro está me considerando superior. A minha preocupação é como eu trato os outros. E a gente se preocupa mais como a gente é tratado, né? Fulano me tratou assim, fulano falou isso de mim, fulano nem deu bola, nem olhou para mim. Você tem que pensar o que você fez, qual é a sua forma de tratar os outros. Então esse ponto exatamente mostra isso, que baseado em que nós somos ligados a Deus, nós temos então dons que vêm de Deus, eu vivo sempre em humildade. E eu sei que o dom que eu recebi é para diácono, é para servir. Então, se é para servir, serei muito maior à medida em que eu mais estou servindo. Você cresce à medida em que você serve. Bom isso, não é? Quanto mais você serve aos outros, quanto mais você utiliza os seus dons para abençoar os outros, mais você cresce. Cresce mesmo, e assim é o verdadeiro crescimento. A sequência diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Se os dons que eu tenho são para servir o outro, dom é diferente de alguma característica que eu busco para mim. Quando eu vou comprar um presente para mim, eu quero comprar algo que eu goste. Se eu for fazer uma viagem, eu quero ir num restaurante que eu gosto de comer. Tudo que eu faço relacionado ao que eu gosto. Se eu tenho família, é o que a família inteira gosta. Mas os dons, eu não vou pegar dons em referente ao que eu gosto. Olha o perigo. Às vezes é o que eu gosto e é o que vai ser o meu dom. Mas dependendo da necessidade, o importante é o que é necessário fazer, não o que eu gosto. Se há necessidade, naquele momento, vamos dizer, de cantar, então Deus pode nos levantar. Mas e às vezes há uma necessidade de fazer uma visita, de cuidar de uma pessoa doente? Não, eu sou cantor. Não, Deus pode colocar no nosso coração, e coloca no nosso coração essa necessidade de visitar, de acolher, e assim por diante, evangelizar, e seja qual for o dom. Quando a gente estuda dons, a gente sempre fala que você tem alguns dons especiais, mas todos nós não podemos usar o eu tenho esse dom como desculpa para não fazer outra coisa. Todos nós fazemos aquilo que vier à nossa mão para fazer. E desenvolvemos alguns dons especialmente. Eu estou falando sem parar, irmãos, mas continuo contando aí com a ajuda dos irmãos que quiserem falar aí, levanta a mão, a gente dá uma respirada aqui, tá? Sujeitai-vos uns aos outros. E a gente vê, irmãos, a igreja indo por um caminho muito perigoso. Não sei quantos viram, hoje a gente vê foto da casa dos outros, a gente vê foto das igrejas dos outros, vê foto dos outros na rua, vê tudo, né? Só querer. Vai lá naquelas redes sociais lá que você vê, querendo e não querendo também, né? Porque você vai lá para ver uma coisa, você vê outra. Uma coisa que eu vi, alguns cultos de ano novo, de passagem de ano novo de algumas igrejas. Mais uma vez eu digo aqui, irmãos, eu não estou julgando, nem vou falar o nome da igreja, porque acho que nem eu lembro que igreja que era. Nem eu lembro. Mas eu vi algumas passagens de ano novo que, para mim, parecia a virada lá de Copacabana, né? Aquele show, aquelas luzes rodando assim, o povo pulando e barulho e gritarias e tal, né? Hey, tal. Será que eu sou diferente, eu sou tradicional, não gosto daquilo e tal? Mas eu não sei, eu não estava lá. O meu medo é o seguinte, que a gente comece a desenvolver os dons
que nós gostamos, que seja mais propício para nós, um culto que nós gostamos. Às vezes não é o culto que agrada a Deus. Então eu não estou dizendo que uma iluminação é do pecado, telão de LED para todo lado é do pecado, é do diabo, não estou dizendo isso. Mas às vezes a gente começa a usar tantas e tantas coisas e acabam desviando o foco da verdadeira adoração. E muitas dessas igrejas, a gente sabe que acontece isso. Não tem uma parada, não tem uma pregação, tem aquele momento todo de danças, de barulho, de canções, é um show. E de repente no meio lá tem uma palavra, tem uma leitura, mas é isso. Então, o quanto isso pode ser? Eu começo a desenvolver os meus dons à medida do que eu gosto, do que eu quero, e não do que é necessário, não do que é importante. Alguém quer falar, me contradizer e me ajudar? É isso mesmo, não é, irmãos? Silêncio. Acontece, não acontece? Muitas vezes, né? Perde o propósito do que nós íamos fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu vou orar, quando eu vou buscar em Deus um dom, a primeira coisa que eu tenho que falar é: Senhor Deus, o que a tua igreja precisa? O que a gente está precisando fazer? O que o teu reino precisa? E Deus pode desenvolver, né, dons especiais. Está precisando de evangelizadores, pessoas que falam, que convidam, pessoas que estão orando mais em casa. É dom que a gente tem que desenvolver para servir ao reino de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então aí usa a palavra, né, servir como bons dispenseiros. Então, o que Deus nos dá não é para nosso benefício próprio. O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa. Então, ele tem que mantê-la cheia, ele tem que estar suprindo lá os ingredientes, seja para alimento, seja os ingredientes da casa para utilizar na limpeza, seja o que for. Tem que manter tudo em ordem. Então, nós recebemos, e como bons dispenseiros, nós devemos servir uns aos outros. A passagem aqui é de 1 Pedro 4, 10 e 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força de Deus, que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Escritor aqui, Wayne Mackey. Ao usarmos nossos dons, devemos fazê-lo com humildade, como humildes receptores da graça, conhecendo que essa graça multiforme concedeu ao corpo uma grande variedade de habilidades e personalidades. Não importa se você prega, ensina, administra ou faz qualquer outro serviço, deve dar toda a glória a Deus e ser grato por aqueles que contribuem para a igreja de outros modos. Efésios 4:7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A ênfase aqui desse versículo é: todos têm dons. Todos os verdadeiros crentes recebem dons. Porque a graça foi concedida a um de vós? Não, a cada um de vós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então nós precisamos atentar para isso. Saber que nós possuímos. Às vezes esses dons estão esquecidos ou negligenciados. É como uma habilidade qualquer que você sabe que você pode ir mais além, mas você não se esforça. E entra a mensagem que nós falamos agora cedo, né? Como autodisciplina, como desenvolver de pequenas ações diárias.
Porque para Deus tem que ser mais bem feita ainda, né? Mais ensaiada a música, mais estudada para a pregação, mais. Eu tenho que me preparar. Desenvolver esses nossos dons, né? Devemos desenvolver os nossos dons. O cristão é capacitado com dons espirituais, ou seja, mostra isso que cada um tem um papel importante no progresso da igreja e no desenvolvimento do corpo de Cristo. Nós estamos falando numa lição que tem como tema desigrejados, nem pensar, e a gente já falou algumas vezes, não adianta você só ser desigrejados, ir para a igreja e você não desenvolver nada. Você pode ser um desigrejado dentro da igreja, a partir do momento que você não desenvolve, não se dispõe a servir, não procura desenvolver nenhum dom. É um desigrejado na igreja. Então nós precisamos pensar nisso. E assim, no último ponto aqui fala como descobrir o seu dom, depois a gente fala mais sobre isso. Mas nós precisamos descobrir e desenvolver os nossos dons. Para o bom desenvolvimento do corpo, 2 aspectos. Os dons são diversos e os dons contribuem para a unidade. Os dons são diversos. Não somos cópias um dos outros, não temos todos os mesmos dons. Eu posso até ter um dom parecido ou o mesmo, vamos dizer assim, do que algum outro, né? Temos 2 mãos, eu posso me espelhar, mas mesmo assim, cada uma tem uma habilidade diferente, né? A gente tem 2 mãos, a minha mão esquerda funciona melhor em algumas coisas, em outras a direita, e é uma mistura que nem eu sei qual mão usar de vez em quando, né? Fica assim, qual que é que vai, né? São diferentes, nós temos habilidades diferentes no que fizermos, mas essas habilidades diferentes não causam confusão, discussão e briga, mas são para unidade, é para o crescimento. Há corpo porque assim há crescimento, há trabalho, né? Pense bem, é muito triste quando a gente tem uma deficiência, sei lá, se eu não tenho um braço, eu posso continuar vivo, eu tenho um corpo, mas é algo que vai fazer falta para mim, algo que me torna deficiente em alguns aspectos. E a gente, não que seja um preconceito, mas a gente tem uma dificuldade, né? Você encontrar uma pessoa doente, você com uma certa deficiência, você, num primeiro momento, você fica meio impressionado, é lógico que você vai entender isso, porque a gente fica com pena, porque a gente fica pensando, né, nas limitações da pessoa, não é de maldade, de preconceito. Mas é muito ruim. O corpo tem que estar completo. A igreja, quando não tem os seus membros trabalhando, é uma igreja que fica feia dessa forma, digamos assim, né? Usar o termo feio. Deficiente. Não é uma igreja eficiente, é deficiente. Falta partes. Esse mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ficar procurando palavra, né, para ver se não está ofendendo alguém. É complicado isso. Eu até aprendi essa semana que não é negro, é preto, né? E no meu tempo, se você chamasse alguém de preto, parece que você estava xingando mais, né? Porque era negro, era assim, algo educado, né? O senhor negro ali. Aí tudo troca, então você nem sabe por que as coisas é assim, mas tudo bem. Foi longe, hein? Os dons são diversos. Quando você vê faltando parte, fica feio aquilo, fica ruim. Agora eu pensei numa outra coisa. Você imagina quando o dom não quer viver, quando as partes do corpo não querem viver unidas. É mais feio ainda, não é? Já pensou, você chega aqui, vem uma perna andando, entra, só a perna senta ali, aí o braço senta de cá, não sei se braço senta, né? Encostar no banco. É algo estranho, é cena de filme de terror. É uma aberração. E a gente querer ser crente desigrejado é isso, exatamente isso, é uma aberração. Você
achar que você é uma partezinha, é um pedaço e tá bom. Um pedaço não faz nada. O que um braço sozinho faz? Primeiro ele precisa da perna para se locomover. Aí ele vai ter que aprender a andar, fazer funções de outra parte do corpo. Então nós precisamos lembrar disso. Esse aqui é um resumo muito importante. Os dons são diversos e eles, ou seja, são diferentes, e a diferença contribui para a unidade. Contribui para a unidade. Quando você está precisando de um, de outro, aquilo, vocês se tornam unidos. Você sabe que se uma parte sai, vai ser muito mais trabalhoso, muito mais difícil. O caminho é muito mais complicado. Alguém quer nos ajudar? Pode falar. Dificulta tudo, né? Porque o trabalho não vai, né? Vou dar um exemplo. A gente como corpo, a gente vem ao culto como adorador. Isso é uma função, acho que básica da gente, né? Todo mundo vem ao culto. Aí nós tivemos esse tempo da pandemia e não se vêem mais, e aí alguns deixaram de vir por motivos justos, digamos assim, cada um tem o direito de pensar de uma forma, mas muitos por desculpa. E eu quero dar o parabéns para a nossa igreja, porque, irmãos, a nossa igreja voltou muita gente. Eu tenho conversado com outros pastores, tem igreja grande que está reunindo uma escola dominical com 20 pessoas. Então, o pessoal, não, agora é online, agora eu não vou mais, ou é perigoso, é isso, é aquilo. Então, a gente tem vindo à igreja, porque qual que é a argumentação? O que é prioridade para você? Porque o que é prioridade você vai fazer, correto? Eu acho prioridade no mercado. Eu estou indo no mercado. Eu tenho que comprar um remédio? Eu acho prioridade na farmácia. Meu carro quebrou? Eu acho prioridade no mecânico. O que é prioridade para você? A igreja é prioridade? Eu acho prioridade vir à igreja. Então eu vou à igreja. Se você está fazendo coisas que você acha prioridade, que você sai para as suas prioridades, eu acho que você tem que sair para a igreja. Você tem que entender que igreja é prioridade para você. Agora, se você acha que é prioridade o mercado, mas você não está indo ao mercado, porque alguém vai por você. Se você acha que é prioridade a farmácia, mas você liga lá na farmácia, alguém traz o remédio na sua porta, e você com uma luva pega o remédio. Isso é problema seu. Então aqui a gente não está discutindo a forma de encarar a pandemia, porque isso aí já vocês vê na televisão o dia inteiro. Não está discutindo se é certo, se sair, se não sair. Nós estamos discutindo que aquele que acha prioridade sair e vai ao mercado, deve achar prioridade vir à igreja. Correto? Concorda comigo? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, esse desejo nosso de servir e adorar a Deus como corpo é uma bênção. Então pode vir mais gente aqui? Pode. A gente tem pessoas que poderiam estar aqui também. Não estou falando que está uma maravilha, mas a gente faz essa comparação, né? Comparando a outros, nós estamos até com uma frequência boa, graças a Deus. E eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque como corpo, irmãos, não é bom a gente adorar a Deus, juntos, cantar? Vocês perceberam que a voz de vocês está aumentando? Hoje eu assustei na hora da leitura bíblica. Porque no começo vamos ler responsivamente. O Senhor, parece que não saía. Aí a gente descobriu que com máscara a gente fala também, a voz sai. Interessante, né? A voz sai. Então a nossa voz está mais forte, a gente tem que quebrar as barreiras e seguir em frente em relação a tantas coisas. E é bom demais a gente poder estar aqui. Teve um dia na semana que, acho que por algum motivo,
muitas pessoas faltaram, né? E a gente estava aqui na igreja com 3 ali, 2 aqui, 2 ali, parece, numa quarta-feira. É tão ruim, irmãos. Eu não sabia para quem eu olhava, né? Assim, aí eu fui olhar para os meninos ali, coitados. Eu estava aqui conversava, olhava no celular, eu também já me perdi todo, né? É bom quando a gente está junto. É bom quando a gente está junto. Isso faz parte dos nossos dons, né, da nossa vida. Voltamos então. A finalidade dos dons. Efésios 4, Paulo não fala apenas da natureza dos dons, quem os concede e quem os recebe, ele fala sobre o propósito dos dons na igreja, nos mostra os resultados do seu uso. Então, finalidade, propósito, resultado. Apresentado nos versos 11 e 12, ele mesmo concedeu, aí fala para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vistas, aqui está o propósito, o resultado, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos aperfeiçoados. Então, nós crescemos espiritualmente, trabalhando, exercendo os nossos dons. Não é teoria, né? Você lê a Bíblia e não pratica, você ouve sermão e não pratica, mas quando a gente lê, ouve e assim exerce os nossos dons, se a gente aprende sobre oração e aí a gente ora, se a gente aprende sobre leitura bíblica, a gente lê, no exercício que nós somos aperfeiçoados. O exercício contínuo faz com que a gente esteja cada vez melhor, mais apto para tudo. Tudo é difícil, irmãos. A gente já percebeu isso, por exemplo, a respeito da oração, né? Parece uma coisa mais fácil de todas. Orar é fácil, só falar com Deus, tal. Aí você começa a orar, 30 segundos depois, acabou o assunto já. Porque falta exercício. Então, diariamente nós oramos, depois de 30 segundos, vai 1 minuto, vai mais tempo, a gente se sente mais à vontade de orar, em falar com Deus. Dá uma aula, exercício. Tudo precisa de exercício, de prática. Aperfeiçoar. Capacitados por Deus com dons especiais, tornando assim dádivas de Deus para a igreja. E para que Ele nos aperfeiçoa? Para que a gente fique importante, para que a gente brilhe? Não, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo seja edificado. Pode falar, né? Se achavam melhores, né? Que os outros.
negligente. Eu me preocupo muito com essa ideia, com esse ensino, porque, veja bem, às vezes a gente vê alguém fazendo algo bem feito, a gente fala, nossa, ele tem dom, e a gente louva essa pessoa. É um problema muito sério. É um problema muito sério. E a gente vê outras pessoas que a gente vê que ele tem a maior dificuldade para fazer aquilo, mas ele faz humildemente, ele faz com esforço. Por quê? Eu vou ficar com a segunda pessoa, porque o dom não é dele, é de Deus. É Deus que está usando, muitas vezes com muitas limitações, para fazer aquilo. Quando o outro fala com a maior facilidade, como se fosse aquilo algo automático na vida dele. Então eu tenho muita dificuldade para entender, para falar sobre isso. Tem gente que fala, ele está pregando, mas ele não tem dom para isso. Por quê? Mas às vezes ele está pregando bem, ele está usando bem a palavra, ele está se expressando bem, ele está convencendo com o que ele está falando, mas a gente olha, não, esse dom não é dom dele, é a habilidade que ele tem, uma habilidade dele daí, não dom, não é aquilo que Deus colocou. Daí vai fechar tudo que já foi dito. Quando o dom está sendo usado, que é o Deus que está fazendo através, a igreja vai ser edificada sim. Fora disso não, é aquilo que já foi dito também. Alguém que se exalta, que fica grande e aquilo não tem produção nenhuma. É uma árvore bonita, mas que no fundo, os frutos não aparecem. A beleza do que se faz, nossa, não tinha ouvido fulano falar, olha o dom que ele tem. Será? A minha dificuldade. É até uma pergunta que eu faço. Não, então, o dom, às vezes a pessoa começa piedosa, vai desenvolvendo. Vamos falar de música, que é um termo que é mais conhecido. Mas igual você falou, ele chega num nível que ele toca muito bem, ele tem uma voz boa, ele tem aquele dom, só que aí o espiritual vai caindo. Só ficou o dom lá, né? Só ficou o talento. E essa pessoa, a gente não tem esse filtro de dizer, não, fulano é mais espiritual do que o outro. E por isso que, como vocês falaram, uma pessoa simples, às vezes toca mais na gente do que um outro. E o dom, a espiritualidade da pessoa não pode ser medida pela técnica dela, né? Então tem pregadores que podem conhecer, ele não vai esquecer mais aquilo que ele aprendeu, mas ele pode sim se afastar de Deus, cair espiritualmente, e ninguém vai notar, porque a pregação dele vai continuar a mesma. Ele vai continuar com o dom e explicar maravilhosamente para as pessoas o que está no coração dele. Então a gente tem que cuidar para que isso realmente não aconteça conosco. Primeiro também uma coisa de não se sentir humilhado por não ser tão cantor, tão pregador, tão seja o que for, professor, evangelizador, orador, seja o que for, como o outro. Porque Deus dá a cada um proporções diferentes. É Deus que dá isso. Não é porque a pessoa não buscou, porque a pessoa não foi espiritual. Claro que tem aqueles que, como nós falamos no início, que não desenvolvem também. Mas se você está desenvolvendo, se você está orando, se você está buscando a Deus e desenvolvendo o seu dom, e você não é diferente, cada um é diferente, você não vai ser igual ao outro. Isso não significa que é melhor ou pior. E o que o Neto estava falando
e pessoas que acabam usando isso para se colocar como melhor. Isso tem demais, né? As pessoas gostam de ter os seus cargos, de ter a sua aparência, e não só pessoas, como denominações inteiras, né? A igreja parece que ela toma, como foi a igreja de Corinto. Não, nossa igreja é melhor do que a outra. Nós somos o que canta, temos os melhores grupos, temos melhores equipes, temos melhor estratégia. Aí começa a copiar, todo mundo copiar a estratégia da igreja tal. Aí começa a vender coisa, né? Aí todo mundo compra e aquela igreja se torna mais rica. Não sabemos até que ponto ela realmente está no caminho ou ela se tornou uma grande empresa no ramo da fé. Não sabemos, né? Algumas vezes dá para saber, a gente vê claramente. Outras vezes é um julgamento que a gente tem que tomar cuidado ao fazer, né? Vamos seguir aqui para o fim então. Finalidade dos nossos dons. Todos devem usar os seus dons, não apenas os líderes. Então isso é importante, como nós falamos na posse, né, no dia 31. Não só os que tomam alguma posse que devem trabalhar, mas todos, porque todos são parte do corpo. A parte do corpo toda tem que funcionar, tem que trabalhar, e isso vai fazer com que a igreja cresça, que gera resultados impressionantes na vida da igreja. 3 resultados diretos: unidade, né, que está falando unificada e amorosa. Então a igreja ela se torna mais unida. 2, madura e sadia. Trabalhar junto nos torna mais maduros. Quando a gente está separado, né, tem um grupinho ali, outro grupinho ali, o grupinho de cá está falando que o outro não está fazendo bem feito dali, o outro está falando do outro lá. Agora, quando é todo mundo está trabalhando junto, torna mais unido, amoroso, maduro, sábio e bem sucedido, no sentido de que se torna mais eficaz o trabalho desta igreja. Como descobrir o seu dom? Então aqui ele fala: estude a Bíblia, pois nela você verá como Deus capacita seu povo, quais são os dons que Ele dá. Então a Bíblia, ela sempre será essa fonte, né, de explicação. A Bíblia contém vários ensinos. Às vezes é difícil a gente encontrar determinado assunto, mas hoje tem vários livros que nos ajudam, que nos auxiliam. Você pode estudar um livro sobre dons espirituais, tem vários livros sobre isso, e esses livros vão te mostrar lá as listas dos dons. Estude a Bíblia, ore. Não conseguimos descobrir o nosso dom se não nos colocarmos diante de Deus em oração, consagrando-nos ao serviço. Lembre que a nossa oração não é para que Deus me dê o dom que eu quero, mas para que Deus me dê o melhor dom, aquilo que melhor será para o uso, para o reino dele. Orando segundo o propósito de Deus. Examine a sua motivação. Esse ponto aqui é o que eu acabei de falar na oração. Examine a sua motivação. Qual que é o seu propósito? O propósito deve ser glorificar a Deus. Então, baseado nisso que eu escolho meu dom, que eu busco meu dom. Avalie as suas habilidades. Avalie as suas habilidades. Sim, se você vai buscar um dom espiritual, na maioria das vezes ele está relacionado a uma habilidade que Deus já te concedeu. Você é professor na vida real e Deus vai te conceder provavelmente o dom de você ensinar na igreja. E assim por diante. Avalie suas habilidades. Ouça seus irmãos. É bom pessoas que conseguem identificar dons nos outros, né? Desde que essas pessoas façam alguma coisa, né? Porque tem gente que só sabe identificar dom nos outros e não quer fazer nada, né? Aí complica. Mas é bom quando você encontra uma pessoa e fala: nossa, você deu aquela aula, foi muito bom, continue. A pessoa sabe identificar que mesmo você tendo começado, mesmo ainda não estando pronto, você é uma pessoa que pode desenvolver. Então a gente vê logo isso, né? Quando uma pessoa, em qualquer área, basta você pôr um microfone para um desafinado, você fala: ó, por favor, pare, né? Agora quando você vê aquela pessoa que não tem aquela voz poderosa, mas é afinada e está começando, você fala: continue, ouça os irmãos. Conclusão: sirva
capacidade do Espírito Santo de Deus é para que nós possamos honrar o Senhor, então sejamos instrumentos para a propagação do Evangelho, na edificação do corpo. Aplicação: qual é o meu dom e como posso ser instrumento do Senhor? Pergunte para você mesmo. Como tenho usado o meu dom? Pergunte para você mesmo. Qual a minha disposição para servir a Igreja de Cristo? Pergunte para você mesmo. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Essa lição ela é muito importante para nós. Eu acho que às vezes tem muitas igrejas procurando o método mais importante, o jeito mais importante de crescer, de servir a Deus. Todos nós sabemos qual que é o mais importante. Deus não quer métodos, Ele quer pessoas melhores, não é métodos melhores, não é métodos capazes, são pessoas capacitadas. E o método de Deus, conforme a Bíblia, é o dom espiritual, são os dons espirituais. Aí assim Ele vai fazendo com que essa igreja comece a trabalhar, a servir, a crescer. Deus não quer se matando, tentando ser mão, pé, cabeça, tudo ao mesmo tempo. Deus quer que cada um possa estar exercendo o seu dom com alegria e com a única motivação de glorificar o nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e vamos aguardar agora o encerramento.